Oi, gente, bem-vindos ao canal da Escola de Diplomacia Periférica. Hoje a gente vai inaugurar uma série que não vai falar sobre conteúdo, também não vai falar sobre forma, também não vai falar sobre estratégia. Hoje nós vamos inaugurar uma série. Eu estou pensando ainda no nome. Eu pensei Lado B. Lado B do concurso, ou lado B dos concurseiros. Mas eu quero falar de uma dimensão da nossa trajetória que não costuma aparecer no Facebook, não costuma aparecer no Instagram, mas que só a gente sabe o que a gente passa na rotina de preparação para um concurso público. Pressão familiar, às vezes são recursos financeiros que faltam, às vezes uma expectativa muito maior do que a realidade. Às vezes a gente encontra no concurso público a única porta de saída ou de entrada para uma vida melhor e de saída para uma vida não tão boa. Então existe uma série de questões por trás de conteúdos, formas e estratégias que é provável que não apareça nas redes sociais. Então eu vou inaugurar essa série muito humildemente, compartilhando e conversando com você sobre esse universo que precisa receber luz, né? Reflexão. E, eventualmente, se você achar que essa série faz sentido para você, vou te pedir a gentileza de comentar aqui embaixo nos comentários do vídeo para que eu volte a fazer mais vídeos com essas reflexões. O lado B do concurseiro ou o lado B da concurseira. Hoje, para inaugurar e tentar fazer com que esse... nariz, rinite já. Para inaugurar esse vídeo e essa playlist, fazer com que essa coisa também não fique tão pesada, né? Sim, nossa senhora, então quer dizer que estudar para o concurso tem um lado B e esse lado B é desanimador. Também não é assim, gente, não é. O que a gente vai precisar encontrar são elementos que trazem o lado B à tona justamente para a gente equacionar essas questões e continuar o nosso objetivo. Porque o que tende a acontecer, e eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, é da gente não olhar para as questões que envolvem o contexto da nossa preparação. De alguma forma, muitas vezes, não, nem sempre, mas muitas vezes, o concurso público, ou aquele concurso, aquele dia da prova, aquela preparação, ela serve muito para escamotear questões estruturais da nossa psique. E aí, para não resolver aquele relacionamento, eu vou estudar para concurso. Para não olhar para um defeito que eu tenho, eu me jogo nos livros. Para não olhar para os boletos que chegam, eu vou fazer mais algumas questões de simulado ou de direito. Ou seja, percebe? Há todo um universo aqui, eu já percebi que você sabe do que eu estou falando. Fique à vontade se você achar que esses assuntos também não sejam muito importantes nesse momento, ou por alguma razão você não quiser tocar no assunto, tá tudo bem também. Eu vou colocar a proposta aqui para discutir, conversar um pouco sobre o lado B, mas respeitando naturalmente o momento das pessoas. Então, a gente vai tentar só transformar esses assuntos em assuntos de prova, né? Ou seja, a gente precisa chegar no dia da prova do concurso de uma forma o mais plena possível, de uma forma integral. Não apenas os conteúdos e a nossa estratégia de preparação são muito importantes, como também as questões emocionais que implicam a nossa preparação. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Nem sempre é fácil falar da gente, mas como a gente está tentando estabelecer uma relação um pouco mais próxima, vocês têm acompanhado a minha caminhada em relação aos concursos, os meus sucessos, os meus
fracassos, né? Porque quando você não passa e queria passar, não deixa de ser um fracasso. Mas isso não significa que seja uma coisa péssima no mundo, não. O mundo não acaba depois que você é reprovado. Muito pelo contrário. O mundo fica mais bonito para você porque você ficou mais forte. Acredite nisso. A gente já fala disso. Queria contar uma experiência de uma época que eu estudava para concurso e eu não estava trabalhando. Eu já tinha passado em alguns concursos, então eu tinha uma confiança de que eu poderia continuar passando. E como eu não estava trabalhando, eu pude me dedicar com uma certa qualidade, porque eu tinha duas coisas. Eu tinha uma estrutura familiar que me dava condições de estudar para o concurso e tinha também a confiança interna. Afinal de contas, eu já tinha sido aprovado. E aí eu pergunto para vocês hoje, desses dois elementos, estrutura e confiança interna, qual para você hoje é mais sensível? Você tem estrutura para passar no concurso? Estrutura material, tempo de estudo, dinheiro para comer, alimentação adequada, atividade física, apoio familiar, isso são estruturas. E, por outro lado, confiança interna. Você já foi aprovado em concurso? Você tem uma boa relação com os resultados das coisas que você sempre quis fazer? Por exemplo, não precisa nem falar a respeito de concurso. Quando você quis, por exemplo, namorar aquele mocinho ou namorar aquela mocinha, você você estava confiante? Ou quando você quis apenas juntar um dinheiro para uma viagem, você conseguiu juntar esse dinheiro para a viagem? Ou quando você foi para uma entrevista de emprego, como foi a entrevista de emprego? Essas dimensões da nossa atitude, que partem de uma predisposição mental e o contexto, naturalmente, elas também estão em jogo quando a gente vai para a prova no dia, para o concurso no dia da prova. É claro, durante toda a preparação, tanto as questões estruturais quanto as questões emocionais também estão em jogo. Então, o que você acha da gente conversar um pouquinho sobre as questões de autoestima, as questões emocionais internas e um pouquinho sobre as questões estruturais? Bem, a gente não se conhece pessoalmente, então me permita fazer um breve comentário da minha trajetória com concurso público e por que eu acho que essa playlist pode ser útil, pode ser uma coisa boa e te beneficiar. É que eu tenho reparado, isso aconteceu, não é porque eu apenas conversei com outras pessoas, mas eu tenho reparado que a gente vive num mundo hoje muito de aparência. E o mundo das aparências não é o mundo do concurso público. Eu diria que é quase o inverso. Concurso público, quando você senta na cadeira e vai estudar, ou senta na cadeira e vai fazer a prova, ele é um universo, uma bolha que desafia as aparências. Porque afinal de contas, se você não estudou, se você não aprendeu, se você não entendeu o conteúdo, tá fora. Tá fora. Então, toda vez que a gente senta para estudar e a gente não absorve o conteúdo, bem, não é a fotinha no Facebook, não é aquele café com um amigo que vai fazer a gente passar. Nós vamos acumular conteúdo para ser aprovado no concurso quando a gente está em condições estruturais e emocionais para ser aprovado. Por isso o lado B é tão importante, porque a gente depende das condições estruturais e emocionais para realizar a preparação. Ah, César, mas eu já ouvi muitos casos de pessoas que saíram de situações adversas e foram aprovadas em concurso. É verdade, isso deve servir de estímulo para a gente, não tenha dúvida que isso acontece. Mas, esse é o ponto.
As condições estruturais e materiais, as condições estruturais e emocionais estavam presentes na preparação. E muitas vezes a situação adversa é exatamente uma situação emocional que impulsiona o candidato ou a candidata a ser aprovado. Muitas vezes, até mesmo canalizando um sentimento que talvez a gente não tenha muita afinidade, por exemplo, o sentimento da raiva, né? Se você canalizar a raiva, que não é um sentimento que eu aconselho que seja cultivado, mas se você canalizar a raiva, você tem um rendimento melhor. Então, muitas vezes as condições adversas podem servir sim como mola propulsora. Bem, vamos falar das condições estruturais um pouco e aí eu entro nas condições emocionais um outro tanto para dar essas duas visões e fazer a proposta da playlist. Se você achar que essa playlist faz sentido, lá do B do concurso, eu te convido a curtir o vídeo e me mandar um comentário aqui no vídeo, tá? E aí eu vou sentir, se esse vídeo realmente for adiante, aí eu volto aqui e continuo gravando e conversando com você sobre o lado B, tá bom? Bem, questões estruturais. Eu acho que as grandes questões estruturais para você fazer uma boa preparação de concurso público, elas estão em três grandes eixos e você precisa olhar para o seu caso. O primeiro eixo é o eixo financeiro, ou seja, eu tenho uma reserva financeira, ou eu tenho alguém que financie, ou eu tenho tranquilidade financeira para estudar para concurso no médio prazo? Ah, não tenho, mas ainda assim eu estou estudando para concurso. Ótimo, mas olha para a sua situação financeira, porque é um dos elementos chaves para você estudar no médio e longo prazo. Ou uma reserva financeira, ou uma forma de financiamento dos seus estudos, mas durante o tempo que você está sentado estudando, é fundamental que você não precise se preocupar com o que você vai jantar ou com o que você vai almoçar no dia seguinte. Tudo bem? Então, primeira questão estrutural para a qual você deve olhar, não precisa parar de estudar para olhar para isso. É só você considerar que essa é uma realidade que precisa de um olhar especial como parte do seu processo de preparação. Para estudar com tranquilidade, eu preciso de uma estrutura financeira, beleza? Pode ser um emprego, meio período, um período inteiro também, dependendo das suas condições, e aí você estuda num período contrário, um contraturno. Pode ser um emprego meio período, pode ser um financiamento dos pais, do marido, da esposa, de um amigo, pode também ser uma poupança. Enfim, é preciso equacionar uma reserva financeira que não fique tocando um sininho na sua cabeça enquanto você está estudando. É preciso olhar para isso. Tudo bem? A segunda condição estrutural para você dar sequência à sua preparação está relacionada ao seu local de estudo. Eu preciso de um local de estudo onde eu consiga desenvolver um tempo razoável de concentração. Eu não estou nem dizendo que você precise de um ambiente absolutamente silencioso. Talvez não. Também não estou dizendo para você que você precisa de um ambiente super agitado. Aliás, tem muita gente que estuda, né, em ambientes mais barulhentos. Eu já estudei em shopping center, eu já estudei em ônibus, enfim. E hoje em dia, muita gente está usando celular, põe fone, bota uma música. Enfim, você precisa encontrar um local ou locais variados em condições adequadas de estudo. O que é uma condição que eu considero adequada de estudo? Uma mesa grande, uma mesa onde você possa se debruçar com seus livros e cadernos, uma cadeira confortável, uma mesa, uma cadeira confortável e iluminação adequada. Iluminação adequada é uma iluminação que não está no teu olho, tá? Geralmente é a luz do dia ou luzes que vêm de lado, né? E de preferência não está focada no seu rosto. Então, basicamente, mesa, cadeira e iluminação.
É uma estrutura básica. Ah, César, eu tenho isso em casa, mas em casa eu não consigo estudar. Tem geladeira, tem televisão. Olha para isso. Ah, César, geladeira, televisão nem é o problema é o WhatsApp. O problema é Facebook, é rede social. E o WhatsApp eu não posso abrir mão, porque afinal de contas, né, família. Bem, eu falei de mesa, cadeira e iluminação. Você vê que rede social não faz parte, né? Ainda que você canalize as redes sociais para montar grupos de estudo ou coisa parecida, é preciso haver um horário disciplinado para você acessar a rede social. Senão a gente vai cair no que uma amiga há uns anos atrás chamou de procrastinação qualificada. Ou seja, você usa de subir. A procrastinação você sabe, né? É aquela não ação. Você precisa fazer alguma coisa, muito precisa fazer, mas você não faz. Ou seja, você deixa para fazer depois. Isso é procrastinar, né? Agora, a procrastinação qualificada ela é mais sutil. Ela acontece quando você até está fazendo o que você precisa, mas você não está fazendo da forma que você aprende. Você não está fazendo da forma como deve ser feito. Então você acaba se enganando. Você, eu tô lendo aqui, tô assistindo um filme aqui, tô na rede social, mas tô conversando sobre o tema, tô só tirando uma dúvida. Procrastinação qualificada. Tô no universo dos concursos. Não, estar no universo dos concursos não é garantia de aprendizagem. Então você precisa estudar para aprender, não estar no universo do concurso. São coisas diferentes. Então, reserve um horário ou um dia específico para você lidar com fatores que não sejam mesa, cadeira e iluminação. Tudo bem? Terceiro e último elemento dessa banda estrutural. Falei das questões financeiras, que você precisa jogar à luz. Falei das questões do dia a dia, a mesa, a cadeira e a iluminação. E agora eu quero falar da alimentação. Olha, por muito tempo eu negligenciei a alimentação. E a alimentação adequada, ela é simplesmente o combustível para você estudar. É o mesmo combustível, ou com a mesma analogia que um automóvel. Se você não põe gasolina no carro, vai precisar empurrar o carro. Entende? Então, alimentação adequada. O que é uma alimentação adequada para quem estuda para concurso? Basicamente são alimentações, e aí eu vou aproveitar essa frente da alimentação para falar um pouco da atividade física, tá? Porque os dois estão relacionados ao corpo e entendendo a mente como parte do corpo. Então eu preciso cuidar dessa estrutura para que ela possa aprender o conhecimento, os conteúdos. Então, em relação à alimentação adequada, eu recomendo que você beba água o tempo todo e vá ao banheiro o tempo todo. Vai ao banheiro o tempo todo, o xixi clarinho é um bom indicador. Então, beba água o dia inteiro, tá bom? A alimentação adequada são ovos, banana, frutas de um modo geral, café de manhã, claro, por conta da cafeína, ômega 3, suplemento alimentar. O mais interessante do ponto de vista genérico, é claro, o ideal seria você procurar uma nutricionista, mas a gente sabe que nem sempre está disponível, embora no YouTube há uma série de orientações muito bacanas. Mas procure voltar ao simples: verduras, legumes, frutas, tá bom? Basicamente isso. E água, muita água. Em relação à atividade física, é ela que vai te produzir a ocitocina não, gente. Esqueci o nome do hormônio, mas não importa. Ela vai oxigenar seu cérebro. Então é muito importante que você reoxigene seu cérebro pelo menos com alguma intensidade uma vez por dia. Não estou dizendo para você necessariamente para academia, mas uma caminhada ou um Cooperzinho, sabe? Faz diferença. Não apenas para você se sentir bem quando você retorna da caminhada. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da absorção do conteúdo que você estudou. Eu preciso de um cérebro oxigenado. Então eu preciso mandar oxigênio para o cérebro. Beleza?
Gente, eu pensei em fazer vídeos de 20 minutos. Amanhã eu falo sobre as questões de ordem emocional para continuar essa conversa com você sobre o lado B dos concursos. Então, se você gostou, por favor, comente aqui e a gente volta a conversar diariamente às 20h30. Grande abraço e até o próximo vídeo.